Vamos realizar agora um relaxamento profundo, bem profundo. Fechar os olhos, ligarmos-nos a Deus e vamos ouvir essas orações da gratidão. Enquanto você ouve minha voz, você vai repetir mentalmente as frases. A gratidão nos eleva, a gratidão nos dá prosperidade e alegria. Nós temos que saber agradecer para nos desenvolver nesse processo iluminado. Então, atenção, feche os olhos, relaxe, mentalmente vai repetindo. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço aos meus animais, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos, agradeço aos meus queridos netos. Agradeço ao meu genro, agradeço as minhas queridas noras, agradeço as pessoas que me ajudam, agradeço aos meus queridos avós, agradeço aos meus queridos antepassados, agradeço aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, à lua cheia. Agradeço a toda a natureza. Agradeço os meus grupos de estudos. Agradeço os meus amigos. Agradeço as creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, a força do universo. Agradeço as minhas queridas alunas. Agradeço. Agradeço ao nosso lar, agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço a força do universo, agradeço ao sol que me aquece, que me ilumina, agradeço a minha casa de Lakshmi, agradeço aos meus queridos vizinhos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, agradeço aos vizinhos de São Paulo, agradeço aos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos que trabalham, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade, agradeço aos meus queridos alunos, a minha escola, Casa de Lakshmi, agradeço a minha dedicação espiritual, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao meu desenvolvimento espiritual, agradeço a todos, agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação equilibrada, agradeço ao ar que eu respiro, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder ser amada, eu agradeço saber escolher o melhor, eu agradeço ser dedicada,
Eu agradeço ser caprichosa. Agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, às cachoeiras sagradas, ao mar, a beleza, aos gramados verdejantes, a beleza das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer minhas obrigações com capricho. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser uma pessoa suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder caminhar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a minha consciência ser suave e tranquila. Eu agradeço, 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 em nome do Divino Espírito Santo, que as forças infinitas universais venham para mim, para minha família, para meus antepassados, para todos os seres do universo. Que tenhamos toda a proteção necessária e a libertação, que assim seja. Namastê. Vamos realizar agora um relaxamento profundo, bem profundo. Fechar os olhos, ligarmos-nos a Deus e vamos ouvir essas orações da gratidão. Enquanto você ouve minha voz, você vai repetir mentalmente as frases. A gratidão nos eleva, a gratidão nos dá prosperidade e alegria. Nós temos que saber agradecer para nos desenvolver nesse processo iluminado. Então, atenção, feche os olhos, relaxe, mentalmente vai repetindo. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço meus animais, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos, agradeço aos meus queridos netos. Agradeço ao meu genro, agradeço as minhas queridas noras, agradeço as pessoas que me ajudam, agradeço aos meus queridos avós, agradeço aos meus queridos antepassados, agradeço aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, à lua cheia. Agradeço a toda a natureza. Agradeço os meus grupos de estudos. Agradeço os meus amigos. Agradeço as creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, à força do universo. Agradeço as minhas queridas alunas. Agradeço. Agradeço ao nosso lar,
agradeço a minha disponibilidade ao estudo, agradeço a força do universo, agradeço ao sol que me aquece, que me ilumina, agradeço a minha casa de Lakshmi, agradeço aos meus queridos vizinhos, agradeço ao condomínio 28 de agosto, agradeço aos vizinhos de São Paulo, agradeço aos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos que trabalham, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade, agradeço aos meus queridos alunos, a minha escola, Casa de Lakshmi, agradeço a minha dedicação espiritual, agradeço aos meus queridos amigos, agradeço ao meu desenvolvimento espiritual, agradeço a todos, agradeço ao meu discernimento, eu agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação equilibrada, agradeço ao ar que eu respiro, agradeço ao carinho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder ser amada, eu agradeço saber escolher o melhor, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço ser caprichosa, agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço ao sol, à lua, às cachoeiras sagradas, ao mar, a beleza aos gramados verdejantes, a beleza das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer minhas obrigações com capricho. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser uma pessoa suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder caminhar. Eu agradeço. Eu agradeço a minha consciência ser suave e tranquila. Eu agradeço em nome do Divino Espírito Santo, que as forças infinitas universais venham para mim, para minha família, para meus antepassados, para todos os seres do universo, que tenhamos toda a proteção necessária e a libertação, que assim seja. Namastê. Vamos realizar agora um relaxamento profundo, bem profundo, fechar os olhos, ligarmos-nos a Deus e vamos ouvir essas orações da gratidão. Enquanto você ouve minha voz, você vai repetir mentalmente as frases. A gratidão nos eleva, a gratidão nos dá prosperidade e alegria. Nós temos que saber agradecer para nos desenvolver nesse processo iluminado. Então, atenção, feche os olhos, relaxe, mentalmente vai repetindo. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço meus animais, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos, agradeço aos meus queridos netos.
Agradeço ao meu genro,